Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nova aula do nosso curso de desenvolvedor Web Full Stack. Meu nome é José Carlos, sou professor dessa disciplina e hoje a gente vai falar um pouco sobre editores de código IDE. O que são então os editores de código IDE, pessoal? O IDE então, ele é um ambiente de desenvolvimento integrado, tá? Que conta inclusive com um editor de código, a gente vai ver depois, tá? É uma ferramenta de desenvolvimento para editar o código-fonte, para acessar um terminal, para executar um script, para debugar e para compilar, tá? Mas vamos lá, vamos nos conceitos aí. O que é um código-fonte, né? O código-fonte é um conjunto de instruções e declarações escritas por um programador em uma determinada linguagem de programação, né? Que vai ser lida por um computador. Ou seja, eu posso escrever então meu código-fonte numa linguagem C, numa linguagem, até na linguagem Java, na linguagem Python e assim por diante. Então é um código que eu escrevo e que depois vai ser compilado, né, para que seja entendido, né, pelo computador. A gente também fala um pouquinho aqui sobre scripts. O que são scripts? Scripts são muito parecidos com o código-fonte, né? Na verdade, são praticamente iguais, né? Eles são roteiros, né, seguidos por sistemas computacionais e que trazem informações que serão processadas e transformadas. Qual é a diferença de código-fonte e script, né? A diferença é que o script ele não precisa ser compilado, ou seja, o HTML, por exemplo, né, outras linguagens, ela se parece com o script, porque a gente escreve ela e não há necessidade de fazer nenhum tipo de compilação, ela é entendida por um interpretador, tá? Então por isso que ela não é compilada. Enquanto que o código-fonte eu escrevo, eu tenho que fazer um processo de compilação. O processo de compilação, então, é um processo que transforma aquele código escrito pelo programador em uma determinada linguagem para um código de máquina, ou seja, um código entendido por um computador, tá certo? E a gente fala também sobre, tem aí um texto, um termo, né, chamado debugar. O que é debugar? Debugar é um processo voltado a identificar e remover qualquer tipo de erro, né? Então, ou seja, ele faz um processo para verificar linha a linha de código. Existe algum erro aqui? Se existe algum erro, eu preciso ajustar isso, certo? Então, esse processo de debugar é procurar, então, né, por esses erros aí dentro de um código-fonte, tá bom? Vamos então dar uma olhada aqui como é que funcionava a vida, né, dos programadores antes dos IDEs, né, dos ambientes integrados de programação, tá? Era necessário escrever, né, ou ajustar o código fonte em um editor de texto, tá? Esse editor de texto poderia ser um editor qualquer, mas era preciso escrever lá. Depois saía-se desse editor de texto e se fazia um processo para compilar o código em um programa específico, né? Então, eu vou lá, escrevo o código no editor de texto, salvo esse arquivo, pego esse arquivo, compilo ele com um programa para transformar ele em código de máquina, que é reconhecido pelos computadores. Depois eu iria executar esse programa gerado, então. Então eu escrevo, compilo, esse processo de compilação me gera um programa e eu executo esse programa. E aí eu vou verificar. O programa encontrou algum erro? Putz, se encontrou algum erro, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que anotar no papel lá e aí sim voltar aqui, né? Voltar lá para o início de novo, ajustar o código, compilar ele novamente. Depois de compilado, eu executava ele novamente e olhava, tem mais algum erro? Ah, tem ainda, voltava lá. Então, a vida do programador nessa época aí era uma vida um pouco conturbada, diremos assim, né? Aqui tem até um pequeno videozinho aí mostrando como é que era a vida do programador nesse período aí, tá certo? Só para deixar aí registrado mais ou menos, né? A gente fala de IDE, pessoal, mas antes a gente tem que falar um pouco sobre editores de código. Então, assim, existem vários editores de código, tá? Existem editores de código mais simples, aqueles que só servem mesmo para escrever o código, né? Eu posso escolher lá o Notepad, o Vim, né? São alguns exemplos, eu poderia escrever até em outro, né? Até no Notepad do meu computador não teria problema nenhum, né? Aquele que vem junto já no sistema operacional Windows, né? Sem problema. Mas agora existem alguns editores de código, né, com funcionalidades adicionais, né? Aí a gente tem vários exemplos aí. A gente tem o exemplo do Atom, né, do Sublime Text e também do Visual Studio Code, que foi aquele que a gente escolheu aqui
para utilizar nesse nosso curso. Tá? A gente considera o Visual Studio Code o mais adequado para as nossas necessidades aqui durante o curso, tá bom? Mas vamos lá. Se a gente está falando em IDE e a gente falou em editor de código, então vamos ver um pouquinho a diferença dos dois, né? Os editores de código são editores de texto com poderosos recursos integrados, né? E que possuem, no caso, funcionalidades especializadas, né? Para simplificar e acelerar o processo de edição de código. Então são editores de texto, né, que integraram neles, né, vários recursos adicionais que permitem com que eu programe, né, que eu digite textos com uma facilidade maior do que se eu estivesse usando um editor de texto normal. Tá? Já o IDE, né, esse ambiente integrado de desenvolvimento, ele possui dentro dele um editor de código. Mas o IDE não é só um editor de código. Ele possui, ou seja, uma das ferramentas de uma IDE é um editor de código. Depois ele tem também um depurador, um compilador e outros recursos importantes aí, né? Tudo isso numa única ferramenta, tá? Então, a gente pode ver um pouquinho da diferença aí. Então, as pessoas se confundem muito quando falam de editores de código e IDEs, né? Mas é só para ter uma ideia aí. É lógico que essa diferença de conceito na vida prática de vocês não vai fazer tanta diferença assim. Mas é importante que a gente deixe claro, né, que o editor de texto é um dos componentes de uma IDE. Tá? Então, a gente vai usar aqui o Visual Studio Code, que é um editor de código, que é um editor de texto com várias funcionalidades específicas para quem vai digitar programas em diversas linguagens, tá bom? Então tá aqui só para simplificar então, né, o Visual Studio Code ele é um editor de código da IDE Visual Studio da Microsoft, ou seja, a Microsoft lançou sim aí uma IDE, né, um ambiente integrado de desenvolvimento, Visual Studio, no qual eu posso utilizar para várias linguagens. Eu posso usar para o Visual Basic, para o C, para HTML, né, Java e assim por diante. Então, a IDE da Microsoft é o Visual Studio da Microsoft. E o Visual Studio Code é o editor de código que está incluída nessa IDE, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia aqui, né, quais são os mais importantes editores de códigos IDEs, os mais utilizados, né? Tá aí, ó, o Visual Studio Code está em primeiro lugar com 71%, né, da preferência dos programadores. Por isso também da nossa escolha, tá bom? Agora a gente vai para a segunda parte, pessoal, da aula, que seria a instalação, então, do Visual Studio Code no computador de vocês, tá bom? Eu vou então abrir aqui a tela para a gente fazer isso, tá? Vamos lá, só um pouquinho aqui. Vamos lá, então eu estou aqui no editor de texto, desculpa, num navegador de internet. Aqui, pessoal, eu vou tirar aqui, vou abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, tá? Nós vamos usar durante o curso para fazer testes, né? O Chrome, tá? O Google Chrome, que é o navegador de texto da Google, tá? Posso usar outros? Podem, né? Só que a gente vai fazer as correções, tudo em cima do Google Chrome. Então, se vocês não tiverem o Google Chrome e quiserem instalar, talvez seria interessante. Vai dar para acompanhar o curso de uma forma mais prática. Se optarem por não instalar, não vai ter problema. Só que talvez, né, algumas visualizações de ferramentas fiquem um pouquinho diferentes, mas nada que vai atrapalhar o curso, tá bom? Então o primeiro processo aqui é o que? Eu vou vir aqui em cima, né, na barra aqui, vou escrever lá então VS Code e vou dar um Enter. Ele vai me apresentar aqui várias opções, pessoal. Tem que cuidar, porque quando eu peço aqui, geralmente vem anúncios aqui em cima, né? Aqui tem um anúncio, por exemplo, da Udemy, que é uma escola uma plataforma, né, com vários cursos, inclusive uma plataforma bem interessante. Mas a gente vai usar sempre, a gente tem que procurar usar sempre, quando eu vou instalar alguma ferramenta, o site da empresa que criou aquela ferramenta, né? Eu poderia usar o Baixa Aqui, né? Super Downloads, mas eu prefiro usar a ferramenta direto do site do fabricante, né? Da ferramenta. Eu vou usar aqui então, ó, o site oficial, né, do Visual Studio Code, é o site da Microsoft, que é esse site aqui, ó, code.visualstudio.com. Eu vou clicar aqui então, né? E ele vai me abrir a página. Ele já mostra aqui uma página, beleza, mas ele já mostra aqui diretamente, ó, um botão de instalação, tá? Aqui, ó, download para o Windows, certo? Ele já identificou, né, que o meu computador tem um Windows e ele está sugerindo isso aqui. Ele aqui embaixo, inclusive, ele sugere uma melhor versão para ser instalada no meu computador.
Ah, mas como a melhor versão? Tem outras versões? Tem. Se eu clicar aqui ó, nessa setinha para baixo aqui, ó, ele vai me apresentar várias versões. Primeiro, ele vai me apresentar os sistemas operacionais, o Mac, o Windows e o Linux. E depois ele está me apresentando, olha, tem uma versão que já está bem estável aqui, né? Mas também tem uma versão que está sendo testada. Ela tem alguns recursos a mais, mas ela ainda não está muito estável. Ela tá ainda, talvez, vamos dizer assim, instável, né? E eu acho, né, que como a gente vai trabalhar aqui, a gente não tem tempo a perder, né, com instabilidades do programa. Então eu sugiro que vocês instalem a versão estável. Tá? Para isso eu não preciso fazer nada, né? Eu não preciso. É só eu vir aqui e clicar aqui, ó, Download for Windows, né? A versão estável, tá certo? Então eu clico aqui, ele já vai baixar, né? Enquanto ele baixa, ele já abre uma outra tela aqui, né? Falando sobre alguns recursos, tá? Mas beleza, vocês viram que o download é bem rápido, né? Eu vou clicar agora embaixo desse arquivo que ele gerou. Vocês podem ver que aqui tem dois, tá? Mas é porque eu já havia feito um teste antes, tá bom, pessoal? Mas no de vocês vai aparecer um só. Lógico, vai aparecer dois se mandarem fazer dois downloads, né? Eu vou então executar. Qualquer um deles aqui é igual, né? Eu vou executar esse aqui então. Ao iniciar então a instalação, ele vai me apresentar essa tela inicial, que é um acordo de licença do uso do software, né? É só clicar aqui então em eu aceito o acordo. Clicar nesse botão próximo aqui. Aqui ele me sugere então um caminho de instalação, né, do Visual Studio. Eu sugiro que deixem o mesmo aí, tá? Isso já é um padrão, né, da linguagem, do sistema operacional. Deixei o mesmo. Aqui ele está dizendo que ele vai criar uma pasta chamada Visual Studio Code. Também acho interessante deixar isso como está. Clico aqui de novo e aqui, pessoal, ele vem então para algumas opções que eu posso escolher. Essa primeira opção aqui, ele está perguntando se eu quero criar um atalho na área de trabalho. Esse atalho serve para quê? Ele cria um ícone lá na minha área de trabalho para que quando eu quiser acessar o Visual Studio Code eu possa clicar em cima e acessar o programa então. Eu vou clicar aqui como OK. Essas duas opções aqui, ele vai adicionar ações, né, para facilitar o acesso de programas ao Visual Studio Code. Então eu vou marcar as duas também. Vou desmarcar essa última aqui, esse Registre Code eu vou tirar, tá? E vou deixar essa última aqui, que é adicionar um path na configuração, tá? Eu sugiro que agora que vocês não têm muita experiência, que utilizem essas opções exatamente como a gente está usando aqui. Quem já tem mais experiência, quiser fazer uma instalação mais personalizada, tudo bem. Mas como a maioria que está iniciando, eu sugiro que utilizem essas opções aqui, tá bom? Vamos lá, agora é clicar em próximo. Ele vai me apresentar então aqui um resumo das opções que eu escolhi. Se eu não estiver contente e quiser mudar alguma coisa, eu ainda posso voltar. Né? Posso voltar em todas as páginas aqui. Mas tudo que eu escolhi já está ok. Então agora aqui a última tela é só clicar no instalar e aguardar a instalação, tá bom? Pronto, o software já está instalado, né? Agora se eu clicar aqui no botão concluir, vocês podem ver que aqui está marcada essa caixinha aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, que quando eu concluir, ele vai iniciar automaticamente o Visual Studio Code. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou concluir então a instalação aqui, tá bom? Pronto, ele já abriu aqui o nosso Visual Studio Code. Eu vou então aqui maximizar essa tela, né, para ficar um pouco melhor de trabalhar. Assim maximizado fica um pouco melhor, certo? Aqui, pessoal, ele tá aqui, ele vai fazer algumas configurações iniciais aqui, tá? Ele tá colocando o estilo aqui de tela, né? Que eu vou utilizar. Eu quero usar um fundo branco, um fundo dark, né? Aí tem aqui o dark com um pouco mais de brilho, né? Ou o branco com um pouco mais de brilho. Eu gosto muito de usar o dark aqui, tá? É uma opção minha, né? Cada um tem as suas preferências, tá? Mas não tem problema, é só escolher aqui o que eu acho melhor, tá bom? Aqui ele também vai perguntar se eu quero sincronizar aqui outras opções, né? Então eu vou deixar isso em branco, tá? Não preciso fazer nenhuma delas, beleza? Vou para a próxima aqui também, né? Essas outras aqui eu geralmente não configuro, tá, pessoal? Deixo tudo em branco aqui. Se eu precisar, eu configuro depois em outras opções aqui, tá bom? Aqui é interessante, olha aqui, ó. Ele quer saber quais linguagens eu vou trabalhar, tá? Então nessa aqui eu vou clicar aqui ó, em Browse, né? Extensões para linguagens, né? Vou clicar aqui
e aí eu vou poder escolher quais linguagens eu quero, tá certo? Eu prefiro que vocês escolham aqui, eu sugiro que vocês escolham, né? Aqui o PHP, esse aqui o PHP, eu instalo, vou instalar ele já, PHP. É só escrever aqui em cima também, né, se quiser. Mas eu vou escolher esse aqui, o PHP. Ele vai instalar, certo? Ó, instalou, beleza. E eu vou escolher também aqui o Java, né? O JavaScript aqui. JavaScript. Pronto, o JavaScript aqui. É esse aqui, tá bom? É o primeiro, eu escrevo aqui JavaScript, é a primeira opção aqui. Eu instalo ele também, tá? Para deixar ele pronto, porque a gente vai usar esses dois aqui, tá bom? Voltando aqui então, né? Eu tenho aqui, se eu já quiser abrir um código, né? Então eu deixo isso aqui tudo pronto também e já vou para outra seção. Então assim, ó, detalhes, eu só escolhi aqui a linguagem, né? E aqui o tipo, né? Ó, aqui eu escolhi o tipo de monitor. Essas duas aqui eu deixei em branco, não fiz nada. E aqui eu escolhi então as linguagens que eu vou utilizar, tá bom? E aqui eu vou então, ó, essa abrir código também vou deixar pronta, não vou fazer nada, tá? E vou aqui, nova seção, pronto, né? Aí aqui ele também apresenta outras opções, tá? Eu vou deixar isso aqui tudo em branco, tá? Não vou colocar nada disso aqui. Depois, se a gente precisar alterar durante o curso, a gente vai ensinando vocês a fazer isso, tá bom? Nova seção, aqui também. Ó, aqui, se eu quiser usar o editor lado a lado, seja dois editores, se eu quiser instalar o Git, depois a gente vai explicar o que é o Git para vocês, mas nada nesse momento aqui é importante, tá bom? É só marcar aqui então como concluído. Pronto, está concluído. Ele está pronto aqui agora para começar a trabalhar. Mas vocês podem notar que aqui em cima, né, ele veio instalado no idioma inglês, tá certo? Se eu quiser, né, quem quiser instalar isso aqui para que ele assuma o idioma português Brasil, não tem problema, vem aqui, ó, clica aqui nas extensões, né, de novo aqui, e escreva aqui português. Ó, ele já vai mostrar aqui, ó, português, né, português Brasil, tá vendo aqui, ó? Se eu clicar aqui, ó, português Brasil. Tá? Então é a linguagem, né? Um pacote de linguagem para o Visual Studio Code. Eu vou instalar aqui também, tá bom? Vou deixar ele instaladinho aqui. Vamos lá. Instalei, é bem rapidinho. Só que ele está dizendo para mim aqui no cantinho da tela, no cantinho direito inferior. Olha, para que isso seja válido, precisa restartar o programa, né? O Visual Studio. Eu vou restartar ele aqui então, tá? Pronto, pessoal, ele já veio aqui em português, tá bom? Ó, tá aqui em português, né? Lógico, algumas coisas ainda podem aparecer em inglês, mas a maioria aqui dos menus, por exemplo, da edição, eles estão em inglês aqui, tá bom? Então é bem fácil de fazer essa instalação, né? E essa instalação é o que a gente precisaria para hoje, né? Então a gente vai deixar isso instalado, vocês já podem fazer essa instalação. Se por acaso alguém não conseguir instalar, não se preocupe, porque na próxima aula, na segunda-feira, a gente vai ver isso junto. Vou fazer aqui uma revisão sobre essa instalação aqui, tá bom? Então agora vamos continuar aqui só para deixar mais algumas coisas combinadas com vocês, né? Eu vou também desligar aqui o Chrome. E vamos lá, aqui nos nossos slides então, continuamos aqui rapidamente. Só para deixar isso pronto aqui para vocês, olha, o que nós temos aqui, pessoal? Ó, nós já tivemos a aula do dia 11, que foi ao vivo, tivemos a aula do dia 13. Essa aula hoje que está sendo gravada vai ser disponibilizada para vocês durante a tarde, né? E a nossa próxima aula, então, é no dia 18 de julho, às 19 horas, mais uma aula ao vivo, tá bom? Eu agradeço aí a audiência de todos aí e espero vocês na próxima aula. Até lá!